Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Dr. Walter Adriano, eu sou pastor e eu sou formado em Teologia e Ciências da Felicidade. Você está conectado agora com a quinta aula da série sobre despertamento espiritual. Estamos falando exatamente sobre o tema Quebrando Bloqueios Estruturais. Se você chegou até aqui, é porque você assistiu a primeira, segunda, terceira e a quarta aula, onde nós apresentamos a definição do que se trata, então, o que são bloqueios estruturais. Bloqueios estruturais são barreiras, são impedimentos, são limitações, são dificuldades que a gente enfrenta. Podem ser de ordem psicológica, mental, espiritual, emocional ou social. Essas limitações sempre surgem no andar da nossa caminhada, mas nós temos um Deus que está acima de todas as coisas e meu objetivo aqui é ser um canal de Deus para abençoar a tua vida e lhe ajudar a encontrar ou a entender o plano de Deus para a sua vida e o propósito pelo qual Ele te criou e te colocou na face da terra. Vem comigo que a partir desse momento nós vamos falar sobre esse tema, quebrando bloqueios estruturais, e vamos apresentar para você o exemplo de Naomi. Hoje nós vamos entender e refletir um pouco sobre como uma vida pode ser afetada pela dor, sofrimento e pela tragédia. Bom, a história de Ruth, de Naomi, começa no livro de Ruth. Logo no capítulo 1, nós começamos a perceber o que acontece. Eu vou ler com vocês e daí nós vamos seguir nessa viagem. Será um momento abençoado para a tua vida. Segure sua Bíblia, convide seus parentes, seus amigos e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu tenho certeza que este será um momento transformador para você e também para quem estiver do lado aí. No livro de Ruth, no capítulo 1, a partir dos versículos que nós temos à nossa frente, que é o versículo 3 e o versículo 4, e o versículo 5, podemos ler o que aconteceu exatamente com Naomi. E morreu Elimeleque, marido de Naomi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilhom, filhos de Naomi, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Pois bem, meus amados irmãos, algumas histórias começam com muita felicidade, começam com muita coisa boa, mas a história de Naomi não. Ela teve que emigrar de Belém da Judá, que ela era natural, e migrou para Moabe, onde ficou 10 anos com seu marido e com seus 2 filhos. Por que Naomi migrou para Moabe? Naomi fugiu à fome. Naomi fugiu às guerras que estavam acontecendo. Naomi imigrou buscando melhores condições de vida. Ou seja, ela saiu lá de Belém da Judá para Moabe com muitas expectativas. Como nós, hoje eu moro no Brasil, mas eu vim de Angola, que é o meu país de origem. E vim com muitas expectativas para o Brasil. Graças a Deus, Deus realizou algumas e outras seguimos correndo. Mas a história de Naomi acontece muitas coisas trágicas. A primeira é que ela perde o seu marido após 10 anos. E no 10º ano ainda ela perde os seus 2 filhos. As 2 noras, Orfa e Ruth, ficaram com ela, mas ela sentiu-se completamente desamparada. É aí então que Naomi decide voltar para sua terra. E ao voltar para sua terra, Orfa, que era uma das suas noras, a despediu e foi para sua terra. Mas Ruth falou deliberadamente para Naomi: aonde você for, eu irei. A sua terra será minha terra. Onde você for sepultada, eu serei também. O teu povo será meu povo. Ruth amava tanto a sua sogra e estava determinada a ir com ela, a estar com ela para o que dele vier. Glória seja dada ao nome do Senhor. É um exemplo que um relacionamento entre sogra e nora
pode ser exatamente um relacionamento de uma mãe e uma filha, e podem ser grandes amigas em Deus. Glória a Deus. Queridos, o que acontece é que assim que Naomi dá conta que Ruth não estava disposta a voltar, queria ficar com ela, Naomi então volta para sua terra. E ela, a ir para sua terra, ela ao entrar pela cidade, as pessoas se lembraram dela. Este é Naomi, gente. É Naomi, está um pouco mais velha agora, claro, cabelo meio grisalho já, né? E as pessoas começaram a dizer para ela, é Naomi. E ela, olhando para as pessoas, dizia, não me chamem de Naomi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Era exatamente a palavra que Naomi usava para se identificar, ou seja, a morte de seu marido e a morte de seus 2 filhos afetou a vida dela de tal maneira que bloqueou a sua mentalidade, bloqueou o seu raciocínio. Ou seja, o sofrimento que ela passou pela morte de seus 2 filhos e de seu marido se tornou um bloqueio estrutural. Naomi, ela perdeu a ideia da sua própria identidade. Ela não se identificava mais como uma filha favorecida de Deus. Ela não se identificava mais como uma mulher de Deus. Ela não se identificava mais como uma mulher chamada, ungida de Deus. Agora, ela olhava para as pessoas e dizia, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Você pode ler isso no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 20, onde ela dizia, não me chameis de Naomi, chamai-me de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. A primeira coisa que podemos entender é que sofrimentos, tragédias, dores, podem se converter em um bloqueio estrutural muito poderoso, a tal ponto que a gente possa perder a noção da nossa verdadeira identidade em Deus. Quando olhamos na Bíblia, a Bíblia diz que nós somos a geração eleita, escreveu o apóstolo Pedro na Bíblia, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Paulo nos identifica como filhos da promessa. A Bíblia toda sempre trata de nos demonstrar que Deus nos adotou e nos recebeu como filho. Essa é a nossa identidade. Somos a igreja do Deus vivo. Somos filhos da luz. Somos sal da terra e a luz do mundo. Somos realmente homens e mulheres com chamado de Deus nessa terra e com a promessa de viver no novo céu e na nova terra. Nós somos os filhos da luz. Essa é a nossa verdadeira identidade. Deus nos chamou para sermos um povo vitorioso. Porém, no meio de nós, cristãos, temos alguns irmãos e irmãs que nós não podemos ignorar. Infelizmente, eles foram marcados por eventos da vida que trouxeram bloqueios estruturais para suas vidas. Alguns acontecimentos sociais como esse. Ela primeiro tinha sido afetada pela fome, por isso que ela emigrou. Dificuldades, sofrimentos, e agora ela tem que enfrentar o luto. Nada nos marca mais fortemente, mais intensamente como o luto. Na psicologia, a gente aprende sobre as fases do luto. E uma das fases é a dor intensa que a gente tem, e na outra fase é a revolta. As pessoas não aceitam perder exatamente aqueles que amam. Não é algo que você possa chegar na igreja e pregar, dizendo que hoje vão me entender, hoje vão me perceber. Por mais ungida que seja a nossa mensagem, não é fácil. Se nós entrarmos no coração de quem perdeu o seu marido, quem perdeu o seu filho, sua mãe, seu pai, quem perdeu um ente querido, não é fácil entender. Talvez você que está me ouvindo passou por essa experiência. Eu passei há muitos anos atrás, quando perdi 2 filhos meus, e depois perdi o meu pai, e depois perdi a minha amada e saudosa avó. Como eu amava a avó Julieta. Desde menino eu andava com minha avó, entrava e ia pela cidade. Eu aprendi a falar o dialeto com ela. Minha avó era tudo que eu tinha. E num belo dia,
tivemos que perder. Não foi fácil. Então, uma das fases do luto é a revolta. Então, quando a pessoa está revoltada, ela não percebe. A nossa pregação não causa efeito nenhum. As revelações de Deus parecem que perdem o efeito no coração de uma pessoa completamente dolorida por ter perdido um ente querido. Isso não é porque muitas vezes ela se tornou incrédula ou porque ela não crê mais em Deus, mas ela precisa de tempo para assimilar, para processar toda aquela intensidade de dor em um momento só. E nós precisamos compreender isso. Graças a Deus que o apóstolo Paulo na Bíblia, ele fala conosco que nós temos o Espírito Santo. E ele diz que o Espírito Santo é o Deus de toda consolação. E ele diz que nós podemos consolar os irmãos com a consolação que somos consolados através do Espírito Santo. Naomi perdeu a sua verdadeira identidade em Deus. Naomi, ela deixou de se compreender como uma serva do Senhor, como uma filha ungida de Deus. E agora ela se identificava com a dor. Ela dizia: não me chamem Naomi, me chamem Mara, que significa amargura. Então isso mostra exatamente como o sofrimento, a dor e o luto podem alterar ou afetar o nosso raciocínio. Como eles podem muitas vezes bloquear a nossa fé, nos tornar improdutivos do ponto de vista espiritual. E nós não podemos ignorar que a igreja, sendo uma comunidade, está cheia de pessoas que carregam traumas. Traumas derivados de sofrimentos iguais da Naomi, por terem perdido entes queridos, por terem passado por situações traumáticas. Outros perderam oportunidades, outros perderam bens, e outros perderam entes queridos. Até hoje, a falta que sentem, a saudade que sentem, muitas vezes não conseguem superar. E se nós, os servos do Senhor, nós, a igreja de Deus, esquecermos que há este grupo de pessoas dentro da nossa casa, que é a casa de Deus, nós não estaremos fazendo o trabalho completo. Para que vocês entendam, pode ser que Deus console alguém através da nossa pregação, mas quando se trata de pessoas que carregam traumas, a nossa pregação não é suficiente. Nós precisamos parar para ouvi-las, nós precisamos parar para acompanhá-las, nós precisamos acompanhar para ouvi-las, compartilhar com elas aquele momento. Não é em vão do que a Bíblia diz: chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Eu preciso estar lá, eu preciso acompanhar. Você já viu que na Bíblia Jesus foi pelo menos a 2 casas onde haviam pessoas mortas? Primeiro, na casa de Lázaro. Lázaro morreu, passou 4 dias e Jesus foi ter com Maria e Marta. E ele teve um momento de conversa, ele precisou ouvir Maria e Marta, tiraram aquelas palavras baseadas na dor que elas tinham. Senhor, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Ele deu tempo para elas desabafar, ele ouviu elas, entendeu? Mas ele lembrou a elas também: se vocês crerem, eu já ensinei a vocês, vocês verão a glória de Deus. E eu quero me dirigir para qualquer irmão ou irmã que até hoje vive situações difíceis por ter passado pelo luto, por ter enfrentado situações difíceis na sua vida e ter perdas significativas. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é o Deus de toda consolação. E Ele está pronto, se você dá lugar hoje, para entrar no seu coração e começar a consolar você, trazer alívio, trazer um refrigério, trazer o dom da superação na sua vida, e você ganhar um fôlego de vida, e você ganhar a sua fé de volta, e compreender que a graça de Deus e a bondade de Deus é melhor do que a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não só Jesus foi à casa de Maria e Marta quando Lázaro tinha morrido. Jesus também foi à casa de Jairo. Enquanto ele pedia para que Jesus curasse sua filha, as pessoas chegaram para ele e disseram: olha, não incomodes mais o mestre, ela acabou de morrer agora. Jesus disse: não te preocupes, eu irei curá-la, eu irei
eu te acompanharei, eu vou com você e vou curar sua filha, eu vou despertar ela da morte. E quando Jesus chegou na casa de Jairo, disse: Talita, talita, cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. A menina ressuscitou. Então, mesmo nos momentos em que as dores mais intensas afligem a nossa vida, ainda temos um Deus que compreende, temos um Deus que se desloca, que chega até onde você está, e Ele traz o consolo mais sublime que você precisa. Ele é o único que pode ir com você aonde mais ninguém pode chegar. Davi escreveu na Bíblia, no Salmo 23, Davi falou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guia-me entre as águas tranquilas e entre os pastos verdejantes. Deus está pronto para trazer de volta a sua paz, para trazer de volta a sua alegria, trazer de volta a sua fé. Se você está ouvindo essa mensagem e você, na verdade, passou por esses momentos tristes e não entende por que perdeu seu pai, a sua mãe, sua esposa, seu marido, seu filho ou um ente querido, não compreende por que teve que passar por essa experiência de perda, Deus está pronto para enviar o Espírito Santo para consolar a sua vida e trazer de volta a sua alegria. A morte de um ente querido não é o fim da caminhada e não é o fim da sua jornada. Ruth, Deus a levantou, e enquanto ela pensava que não tinha mais utilidade na vida, quando ela pensava que só lhe restava amargura até o último dia da sua vida, eis aí que começa uma nova história. De repente, ao entrar pela sua cidade, ela instrui a Ruth a procurar trabalho. E quando Ruth volta, conta para ela que trabalhou na fazenda de um homem chamado Boaz. E ela disse: bendito seja Deus. Boaz é um dos nossos parentes chegados. Ele é uma bênção. Aí, Ruth começa a instruir, Naomi começa a instruir a Ruth a trabalhar junto com as moças. Ela começa a instruir: olha, fique com as moças que trabalham lá, fique perto delas, e ele vai te notar, e ele vai te instruir o que você deve fazer. Isso aconteceu. Ruth foi trabalhar com as moças, esteve lá trabalhando, e então, quando ela volta para casa, conta como foi o seu dia, como foi o encontro com Boaz, como Boaz falou para ela: olha, contaram para mim tudo o que você fez com sua sogra depois de seu marido morrer. Muitas mulheres abandonariam sua sogra, mas você ficou com ela. Nossa, como você é uma mulher linda, com tantas virtudes. E quando ela volta, ela conta para Naomi. No capítulo 3, Naomi, que era uma mulher afligida pela tristeza, pela dor, pela angústia, seus olhos começaram a brilhar outra vez. Naomi descobriu um chamado. Como quem diz: espera aí, eu tenho algo para fazer. Eu acho que tem algo para te ajudar, Ruth. Como assim? E ela diz no capítulo 3, no versículo 1. E disse Naomi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que tu fiques bem? Em outras palavras, será que eu vou ficar sem fazer nada para que tu fiques bem? Ela descobriu um chamado. Eu ainda posso fazer algo para a vida de Ruth. Versículo 2, capítulo 3. Lava-te, pois, unge-te e veste os teus vestidos. Deixe a eira, porém, não te deis a conhecer ao homem, ou seja, não apareças na frente de Boaz ainda, até que ele tenha acabado de comer. Versículo 4. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que ele foi se deitar. Então entrarás, descobrir-lhes-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará o que tu deves fazer. Olha como os olhos de Naomi brilharam. Peraí, há uma possibilidade de encontrar um marido para Ruth. Há uma possibilidade de ajudar você, Ruth. Peraí que eu vou fazer um plano. Ela descobriu um chamado. No meio daquelas dores intensas, daquelas aflições, daquelas lembranças difíceis que ela viveu, de ter perdido seu marido e seus 2 filhos. Agora Deus mostra para Ruth que ela poderia ser uma mentora, que ela poderia ser uma conselheira,
que ela poderia ajudar as mulheres mais jovens a construir suas famílias. E ela aconselha a Ruth. Todo esse conselho que ela deu para Ruth, Ruth se perfumou, se organizou, Ruth caprichou no visual e foi controlando, vendo. E Ruth era estrangeira, gente, era moabita, não era judia. Viu como o lugar onde o patrão foi descansar lá na fazenda e ela foi lá. A expressão que diz descobrir-lhe-ás os pés significa que você deve se aproximar a ele carinhosamente e demonstrar que você está ali para servir a ele, mas demonstrar isso de uma maneira que ele compreenda que você quer que ele seja o seu protetor e que ele seja o seu marido. Uau! Deu certo, gente. Deu certo o conselho de Naomi. Deu certo o que Naomi falou para Ruth. Boaz se encantou com Ruth. Primeiro, ele já tinha admirado o seu testemunho, do que ela fez com sua sogra, mas agora Boaz estava encantado com as virtudes daquela mulher. Boaz casou com Ruth. Ruth se tornou esposa de Boaz. Mas tudo isso não aconteceria se os olhos de Naomi não brilhassem outra vez, descobrindo a sua verdadeira utilidade, descobrindo o seu verdadeiro chamado, mesmo depois de ser desamparada por ter se tornado viúva, por ter perdido seu marido e por ter sido desfilhada, perdendo seus 2 filhos. Deus iluminou o coração e os olhos de Ruth e ela ajudou sua nora a reconstruir a sua vida. Isso foi uma bênção para Ruth, que teve como mãe a sua sogra, Naomi. Essa história nos mostra que quando nós decidimos colocar nossas dores e angústias, nossas tristezas ao senhorio de Cristo, Ele pôde realmente nos ajudar a reconstruir a nossa vida. Um dos que tinham perdido a sua verdadeira identidade com o sofrimento também era Moisés. Depois de 40 anos no deserto, ele não sabia mais quem ele era. Quando Deus apareceu para ele e disse: Moisés, eu vou te enviar para Egito para você libertar o meu povo. Ele disse: quem sou eu para que eu vá para o Egito? Eu sou pesado de boca, eu não tenho a mesma habilidade. Eu não sou mais a mesma pessoa, eu não tenho mais a mesma capacidade. Então, meu irmão, quem sabe você está passando por um momento difícil em sua vida, lembrando apenas as dores que você viveu, as traições que você teve, as perdas que você teve, as calúnias que você passou, os desprezos que as pessoas tiveram da sua própria vida. Eu quero dizer para você, não se sinta um lixo. Deus colocou em você a sua imagem e semelhança. Há um chamado na sua vida, há um ministério na sua vida. Não permita que seus sofrimentos, suas perdas, se tornem um bloqueio estrutural a ponto de você abandonar a graça de Deus que há em sua vida. A Naomi descobriu o seu verdadeiro chamado quando ela pensava que não tinha mais utilidade. Pensa como Deus foi maravilhoso, fazendo Naomi entender que depois de tanto sofrimento, a sua experiência pode se tornar algo agradável, ajudando moças novas, inexperientes, a reconstruírem suas vidas. Quantas moças na condição de Ruth estavam ali? Por que as moças que eram judias não conseguiram casar com Boaz? Porque nenhuma delas tinha uma conselheira e uma mentora como Naomi, como foi Naomi para Ruth. Então eu estou dizendo para você, Deus ainda conta com você. Ainda há um chamado para a sua vida. Não permita que seu luto, sua perda, sua dor, por mais angustiante que seja, se torne um bloqueio estrutural para que você morra de depressão, desenvolva problemas cardíacos, cardiovasculares, para que você se sinta perdido no tempo e no espaço. Deus ainda tem um chamado para você. Deus ainda tem um propósito para a sua vida. E se você tem enfrentado várias situações difíceis na vida,
saiba que Jesus te ama, deu a sua vida por você e Ele quer te exaltar. Mesmo que as pessoas não te dão devido valor, não te dão devido respeito. Olha o que Deus falou no livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 5. Não te desampararei, não te deixarei. Olha o que Deus falou através do profeta. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, que mama no seu peito? Se isso acontecer, eu, Deus, não me esquecerei de ti. A Bíblia declara que aonde você estiver, sempre ouvirás a direita ou a esquerda. Esse é o caminho, andai nele. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus criou um plano que é infalível. E Ele conta apenas com a sua fé. Ele conta com a sua fé. Ele conta com você se levantar outra vez. Por isso que a Bíblia declara: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que a Bíblia declara: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O seu verdadeiro tempo começa agora. Se levante e deixe o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Até breve.